No mundo contemporâneo, a ideia de ser bonzinho muitas vezes é vista como uma virtude, uma característica admirável que nos leva a ser empáticos, generosos e prestativos. No entanto, a filosofia estoica nos convida a refletir sobre os possíveis aspectos negativos de ser excessivamente bonzinho. Este vídeo explorará como o excesso de bondade pode afetar nossas vidas, aplicando os princípios estoicos ao contexto moderno. A dificuldade em dizer não é uma situação comum que muitas pessoas enfrentam em suas vidas e pode ter implicações significativas em seu bem-estar pessoal e emocional. Isso ocorre quando alguém tem dificuldade em estabelecer limites saudáveis e em recusar pedidos ou compromissos que não estão alinhados com seus próprios interesses, necessidades ou valores. Embora seja importante ser prestativo e colaborativo, a incapacidade de dizer não pode levar a uma série de problemas. Primeiramente, a dificuldade em dizer não muitas vezes está ligada a um desejo de agradar os outros e evitar conflitos. As pessoas que têm essa dificuldade muitas vezes têm medo de desapontar as pessoas ao seu redor ou de serem mal vistas. Portanto, elas podem se comprometer com tarefas ou responsabilidades que não desejam realmente assumir, apenas para evitar confrontos ou para manter uma imagem positiva perante os olhos dos outros. Além disso, a incapacidade de dizer não pode levar a uma sobrecarga de responsabilidades. Quando alguém sempre concorda em assumir mais do que pode suportar, isso pode levar ao esgotamento físico e mental. A pessoa pode se sentir sobrecarregada com tarefas e compromissos, o que pode prejudicar sua produtividade, sua qualidade de vida e sua saúde. Outro problema associado à dificuldade em dizer não é a falta de tempo para atividades e relacionamentos que são verdadeiramente significativos. Ao se comprometer com muitas obrigações, alguém pode negligenciar suas próprias necessidades e interesses, bem como os relacionamentos importantes em sua vida. Isso pode levar a sentimentos de rancor e frustração, além de um distanciamento de pessoas queridas. A filosofia estoica oferece insights relevantes para lidar com esse dilema. Os estoicos enfatizam a importância de definir limites pessoais saudáveis e de priorizar o que é realmente importante. Eles nos ensinam a importância de distinguir entre o que está em nosso controle, nossas escolhas e ações, e o que está fora de nosso controle, as expectativas e reações dos outros. Portanto, ao adotar uma mentalidade estoica, podemos aprender a dizer não de maneira assertiva e apropriada quando necessário, sem sentir culpa ou ansiedade excessiva. Em resumo, a dificuldade em dizer não pode ter consequências negativas em nossa vida, incluindo sobrecarga de responsabilidades, falta de tempo para o que é importante e conflitos internos. A filosofia estoica nos convida a estabelecer limites saudáveis, a priorizar o que é significativo e a manter o equilíbrio entre nossa consideração pelos outros e o cuidado com nosso próprio bem-estar. Ao aprender a dizer não de maneira adequada, podemos melhorar nossa qualidade de vida e nossos relacionamentos, ao mesmo tempo em que mantemos nossa integridade pessoal. Os obstáculos invisíveis, como relações desequilibradas, podem limitar seu desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de autodescoberta, aprendizado e crescimento que nos permite atingir nosso potencial máximo como seres humanos. No entanto, a dificuldade em dizer não e a excessiva preocupação em agradar outras pessoas podem limitar significativamente esse processo. Quando somos excessivamente bonzinhos e constantemente priorizamos as necessidades e expectativas dos outros sobre as nossas, corremos o risco de comprometer nosso próprio desenvolvimento pessoal de várias maneiras. Uma das formas pelas quais a dificuldade em dizer não limita o desenvolvimento pessoal é através da sobrecarga de compromissos. Ao assumir tarefas, responsabilidades e obrigações que não nos interessam ou que não estão alinhadas com nossos objetivos pessoais, podemos encontrar nosso tempo e energia drenados. Isso nos deixa com menos recursos para investir em nossos próprios interesses, paixões e metas, prejudicando assim nosso crescimento pessoal. Além disso, a excessiva preocupação com a aprovação dos outros pode nos levar a escolhas de vida que não estão alinhadas com nossos valores e desejos genuínos. Por exemplo, podemos optar por uma carreira ou estilo de vida simplesmente porque é o que os outros esperam de nós, em vez de seguir nossas paixões e planos pessoais. Isso pode resultar em uma sensação de vazio e falta de significado em nossa vida, impedindo o crescimento pessoal.
Outro aspecto limitador é a dificuldade em enfrentar desafios e situações desconfortáveis. Quando estamos excessivamente preocupados em evitar conflitos ou desaprovação, tendemos a evitar situações que podem ser oportunidades valiosas para o aprendizado e o crescimento. Enfrentar desafios e superar obstáculos é fundamental para o desenvolvimento pessoal, pois nos ajuda a desenvolver resiliência, habilidades e autoconfiança. A filosofia estoica, que valoriza o autoconhecimento, a autossuficiência e o desenvolvimento do caráter, oferece uma perspectiva valiosa para superar essa limitação. Os estoicos nos lembram da importância de viver de acordo com nossos próprios princípios e valores, em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros. Eles nos ensinam a importância de estabelecer metas claras e trabalhar de forma consistente em direção ao nosso próprio crescimento pessoal. Superar a dificuldade em dizer não e a excessiva busca pela aprovação dos outros requer autoconhecimento, autoestima e coragem para fazer escolhas alinhadas com nossos objetivos pessoais. Isso não significa que devemos ser egoístas ou insensíveis às necessidades dos outros, mas sim que devemos encontrar um equilíbrio saudável entre o cuidado com nós mesmos e o cuidado com os outros. Ao fazê-lo, podemos liberar nosso potencial máximo de crescimento pessoal e levar uma vida mais significativa e autêntica. Sacrificar nossos princípios. O preço da excessiva bondade, a noção de sacrificar nossos princípios em nome da bondade, é um dilema ético que merece reflexão profunda. Muitas vezes a sociedade nos incentiva a sermos amáveis, prestativos e generosos com os outros, e essas são, sem dúvida, qualidades dignas de admiração. No entanto, quando levamos essas virtudes ao extremo, corremos o risco de comprometer nossos princípios mais profundos, uma questão que a filosofia estoica aborda com sensibilidade. Em sua essência, nossos princípios são os valores e crenças que orientam nossa conduta e moldam nossa identidade. São eles que nos dizem o que é certo e errado, o que valorizamos e o que consideramos fundamental em nossas vidas. No entanto, quando nos esforçamos demais para agradar os outros e sermos excessivamente bonzinhos, podemos nos encontrar em situações em que precisamos fazer concessões que entram em conflito com esses princípios. Um exemplo comum é quando alguém está disposto a abandonar suas próprias convicções para evitar confrontos ou críticas. Imagine uma pessoa que tenha fortes princípios éticos e morais, mas que, por medo de desagradar os outros, concorda com ações ou decisões que vão contra esses princípios. Isso pode ocorrer no local de trabalho, em relacionamentos pessoais ou em qualquer contexto em que haja pressões sociais para ser tolerante. À primeira vista, essa disposição para ceder pode parecer uma forma de bondade, mas a longo prazo pode corroer nossa integridade. Os estoicos argumentariam que a verdadeira virtude não está em agradar a todos a qualquer custo, mas sim em manter-se fiel em nossos princípios, mesmo que isso signifique desapontar ou desagradar algumas pessoas. Eles acreditam que a autenticidade e a integridade são fundamentais para uma vida significativa e justa. Além disso, quando sacrificamos nossos princípios, podemos criar um ciclo vicioso. À medida que continuamos a tomar decisões que contradizem nossos valores, podemos começar a perder a conexão com nossa própria identidade e propósito. Isso pode levar a sentimentos de vazio, confusão e insatisfação pessoal, pois estamos vivendo de acordo com as expectativas dos outros, em vez de nossas próprias convicções. A filosofia estoica nos lembra que a bondade não deve ser separada da autenticidade e da integridade. Ser bonzinho não significa que devemos ser passivos, ceder a qualquer demanda ou renunciar aos nossos princípios. Pelo contrário, a verdadeira bondade, de acordo com os estoicos, envolve ser compreensivo, mas também ser firme em nossos valores e crenças. Em resumo, a excessiva bondade que leva ao sacrifício de nossos princípios pode ser prejudicial, não apenas para nossa integridade pessoal, mas também para nossa capacidade de viver uma vida significativa e autêntica. Os estoicos nos lembram da importância de encontrar um equilíbrio entre ser bondoso com os outros e permanecer fiel em nossos princípios mais profundos, pois é nesse equilíbrio que encontramos a verdadeira moralidade e a satisfação genuína em nossas vidas. O conceito estoico de virtude. A filosofia estoica, que floresceu na Grécia e em Roma antiga, trouxe consigo uma compreensão única do conceito de virtude. Para os estoicos, a virtude era o mais alto e único bem, sendo a chave para uma vida plena e significativa.
Seus ensinamentos sobre virtude influenciaram profundamente a ética e a moral em seu tempo e continuam a ser relevantes no mundo moderno. Para os estoicos, a virtude não se limitava a ações ou comportamentos isolados, mas sim a um estado de caráter que permeava toda a vida de uma pessoa. A virtude era vista como uma qualidade interna, que se manifestava através das escolhas e ações diárias. Os principais estoicos, como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, identificaram 4 virtudes cardinais que constituíam a base de sua ética. Primeira, sabedoria. A sabedoria estoica não se referia apenas ao conhecimento intelectual, mas à capacidade de discernir o que era verdadeiramente bom e virtuoso em todas as situações. Isso envolvia a compreensão da natureza, da razão e da própria natureza humana. A busca da sabedoria era vista como um caminho contínuo de autodescoberta e crescimento espiritual. Segunda, coragem. A coragem estoica não se limitava à bravura física, mas incluía a capacidade de enfrentar desafios e adversidades com firmeza e equanimidade. Era a coragem de agir de acordo com os princípios éticos, mesmo diante de pressões sociais, medo ou tentação. Terceira, justiça. A justiça era vista como o cumprimento de deveres para com os outros e a sociedade como um todo. Os estoicos acreditavam que todos os seres humanos eram membros de uma comunidade universal e que deveríamos tratar os outros com imparcialidade e respeito, reconhecendo a igualdade inerente de todos. Quarta, autodisciplina. A autodisciplina era a capacidade de controlar os impulsos e desejos, agindo de acordo com a razão e a virtude, mesmo quando enfrentando tentações ou prazeres passageiros. Era vista como um meio de alcançar a tranquilidade interior e a serenidade. Os estoicos acreditavam que a busca constante pela virtude era o caminho para a eudaimonia, que pode ser traduzida como flourishing ou realização plena. Para eles, a virtude era a única coisa que estava verdadeiramente sob nosso controle, enquanto todas as outras coisas, como riqueza, saúde e reputação, eram externas e incertas. A influência do conceito estoico de virtude perdurou ao longo dos séculos, influenciando filósofos, líderes e indivíduos que buscavam uma ética sólida e uma orientação para uma vida significativa. No mundo moderno, a noção estoica de virtude continua a oferecer insights valiosos sobre como viver uma vida autêntica, ética e equilibrada, destacando a importância de cultivar a sabedoria, a coragem, a justiça e a autodisciplina em nossa jornada pessoal, em direção à realização plena. Embora a bondade e a generosidade sejam virtudes admiráveis, é importante aplicar a filosofia estoica ao nosso comportamento para evitar cair na armadilha de ser excessivamente bonzinho. Encontrar o equilíbrio entre cuidar dos outros e de nós mesmos, estabelecer limites saudáveis e cultivar a resiliência são elementos cruciais para viver uma vida em conformidade com a virtude estoica no mundo moderno. Afinal, ser verdadeiramente virtuoso não significa apenas ser bonzinho, mas agir com sabedoria, justiça e autenticidade em todas as situações.